Essa aula, né, vocês têm uma aula também de economia que está acontecendo no mesmo horário. Eu conversei com o professor Alexandre agora, e como são 4 alunos que estão no mesmo horário da aula, ele disse que vai, a partir da semana que vem, alterar. Vai ser na terça também, mas vai ser no horário de 8h30 a aula dele. Tudo bem? Pedro e Bianca, que acho que estão fazendo a mesma disciplina lá junto com ele. Ok? Tá. Só que essa semana, como eu estou apresentando a disciplina para vocês e conversando um pouquinho sobre a mesma, e vocês são 7 alunos só, então eu vou estar passando aqui as orientações da disciplina, tá? Essa é uma disciplina que, na verdade, vocês tendo acesso à mesma a partir da sala do Moodle. Vocês estão vendo a sala do Moodle aí? Vocês estão conseguindo visualizar? Escrevem para mim aí no chat, tá? Então, vamos lá. Na sala do Moodle, o que vocês receberam, né? Vocês têm aí a apresentação da disciplina, e na apresentação da disciplina, eu coloco as aulas, tá? Então, é nessa primeira aula que a gente está hoje, nesta aula que tem como conteúdo o desenvolvimento da apresentação, do plano, do conteúdo e das atividades dessa semana. Então, nosso primeiro conteúdo é o planejamento e controle de produção, o planejamento agregado, e nossa disciplina, né, desse conteúdo, ela iniciou ontem e vai até a sexta-feira. Então, nessa semana, vocês vão estar visualizando todo esse conteúdo de planejamento e controle de produção. Os slides da aula de hoje, com o conteúdo da mesma, também já estão aqui, junto da disciplina, junto da aula dessa semana. Esta aula, então, ela consiste em falar o que é planejamento e controle de produção e como ele é utilizado dentro da administração da produção. Como o Pedro, o Rick e a Bianca já iniciaram essa aula comigo lá em março, então o conteúdo é o mesmo. Fala o que é planejamento, fala o que é controle, fala como que ele deve ser utilizado, as formas, as avaliações, tá? E daí, quando você entra aqui na disciplina, na atividade, ela tem, então, como atividade 1, que ela vai estar sendo postada aqui, tá? Que vai ser realizada na sexta-feira. Então, ela vai abrir à meia-noite de sexta-feira e ela vai fechar às 23h59 da sexta-feira. Lembrando que você tem 24 horas para fazer essa atividade e postar aqui no linkzinho que vai estar aqui para você visualizar, tá? Eu também já coloquei alguns vídeos do planejamento e controle de produção, aonde vocês têm, então, o conteúdo dessa semana. E na biblioteca, vocês têm o material. Que material? Vocês têm lá 2 livros e mais material de apoio para a aula dessa semana. Os materiais, eles são postados por semana, tá? Então, nessa semana, vocês têm o material da unidade 1. Na semana que vem, vocês vão ter o material da unidade 2, tá? Que consiste no MRP. Aqui vocês vão ter falando sobre o PCP. Como será a atividade da primeira semana? Então, vocês vão receber um texto com uma única pergunta.
esse texto, então, vocês vão redigir uma resposta baseado no material de apoio, nos artigos e também nas discussões que nós vamos fazer hoje. Na próxima semana, a atividade, ela consiste em uma prova de múltipla escolha baseada nas questões de PCP e MRP, aonde vocês irão fazer aqui no Moodle na sexta-feira, no dia 30. Então, na sexta-feira, no dia 30, essa prova vai abrir e vocês vão fazer aqui no Moodle. Na terceira semana, é um seminário, cujo tema do seminário consiste na unidade 3. E aí, na unidade 3, vocês têm vários temas. Entre eles, vocês têm os temas relacionados com Kanban, Just Time, célula de produção, que são chamados de sistemas flexíveis, tá? Vocês vão optar por um dos 3 para trabalhar o assunto. Então, vamos lá. Hoje eu tenho o Pedro, o Rick e a Bianca aqui na sala. Então, a Bianca optou por falar sobre Kanban. Ela vai gravar um vídeo de até 5 minutos relacionando o tema Kanban à sua apresentação. Lógico que vocês vão ter um material de apoio aonde vocês vão estar trabalhando o assunto. Como vocês são em 7, tá? E nós temos 3 temas, nós vamos dividir as equipes em 2, 2 e 3. Então, esse vídeo do seminário, ele não será gravado individualmente, ele vai ser gravado em dupla ou em trio, tá? Então, já vai escolhendo aí qual a dupla que você vai querer trabalhar ou o trio. Então, nós temos aí, no nosso caso, alguns alunos da turma. Dessa turma, então, eu tenho o Doglácio, que não está aqui, o Gabriel e a Márcia. Essa Daniela eu não conheço, não é da nossa turma, não sei se ela se matriculou, mas ela nunca respondeu nada. Se do caso ela não aparecer, vão ser 3 equipes de 2 membros cada para fazer o seminário. E os tópicos do seminário são esses que eu falei. Kanban, Just in Time, célula de produção. O vídeo, ele tem que ser gravado, postado no ambiente, o seu link, e ele tem que ter, no máximo, 5 minutos. Então, a dupla vai trabalhar aí o assunto, tá? E a unidade 4, que é o método do caminho crítico, vai falar do PERT e do CPM. A gente, então, encerra o conteúdo da ementa também com uma avaliação no ambiente. Essa avaliação, então, inclui todos os outros temas. É uma avaliação que está com PCP, Kanban, Just in Time, célula de produção, método do caminho crítico e também o sistema MRP e MRP2. Dúvidas sobre a metodologia e a forma como vai ser avaliado nossa disciplina? Bianca, você me fez uma pergunta. Você conseguiu entender agora como que vai ser a avaliação? Tá. Tudo bem, Rick, para você? Tudo bem, Pedro?
Essa avaliação de dupla, cada um vai ter que gravar seu vídeo ou vai ser os dois O juntos? seminário, Isso. tá, você vai gravar e o seu, por exemplo, você vai fazer com o Pedro. Então, você vai conversar com o Pedro até aonde você vai e depois aonde o Pedro continua. O Pedro grava na casa dele, você grava na sua e depois você edita. Ah, Junta entendi. tudo, Entendi. tá? Mas Uhum. vocês vão conversar para saber, olha, nossa gravação, ela tem 5 minutos, eu falo 2,5, você fala 2,5, eu vou até esse ponto e você continua desse, tá? Tá bem, entendi, professor. Mas ela tem um peso de 10, igual todas as outras atividades semanais. Então, o estudo de caso, ela tem 10 pontos, a prova 10, o seminário 10 e a segunda prova também 10. Você perguntou, Bianca, uma única questão, preciso de alguém que saiba editar. Então, tá. A edição do texto tem uns aplicativos muito facinhos que você baixa e que você consegue editar. Alguns alunos gravam no próprio Meet, outros gravam direto no celular. O importante é você depois só juntar as duas gravações. Mas você vai ver que é bem fácil e que não tem problema. Você vai colocar uma capinha, né, de apresentação. Então lá vai ter o nome da equipe com o tema que vocês estão abordando. Então, Bianca e Márcia, Kanban, aí administração da produção, professora Jane, e inicia a gravação como se vocês estivessem apresentando um seminário em sala de aula mesmo, tá? Tudo certo em relação a isso? Dúvidas em relação às provas, aos questionamentos? Amanhã eu já vou colocar o artigo lá para leitura. Ou melhor, deixa eu só conferir, porque eu acho que eu já tinha colocado. Só para me ver aqui. Biblioteca, eu acho que eu já coloquei o material lá. Só. Isso. Então, eu já coloquei o material lá na biblioteca, tá? Então, se vocês procurarem aí, eu já coloquei o meu material lá. Ó, vocês estão vendo esse texto? Pode me falar se vocês estão vendo, por favor? Sim, ótimo. Então, o texto ele chama Análise das alternativas de planejamento agregado de produção em empresas com capacidade. Um estudo de caso em uma fábrica de refrigerante. Então, a questão da sexta-feira, ela é baseada nesse artigo, tá? Ele é um artigo de 16 páginas, aonde a leitura dele é importantíssima, tá? Para que você, então, responda a questão referente ao PCP dessa semana. Ok? Tudo bem, pessoal? Ótimo. Beleza? Então, é importante que vocês, nesse caso, não deixem, né, esse artigo ficar aí obsoleto, tá? Sem a leitura do mesmo. Então, só para recordar um pouquinho, o PCP, ele tem como função o planejamento e o controle de produção. E quando a gente fala em PCP, a gente
costuma, né, trabalhar alguns assuntos relacionados ao planejamento agregado, que é o segundo tópico lá que tem na nossa ementa. Então, o primeiro é o planejamento e controle de produção e o segundo é o planejamento agregado. O que é, então, esse planejamento agregado e o que é esse PCP? O PCP nada mais é do que a visão, né, do que vocês viram no finalzinho da administração da produção 1, que é essa operação baseada nos planos e controles, mesmo que a formalidade e os detalhes dos planos e o controle possam ter variação. Então, qual é o propósito do planejamento e controle? É de garantir que a produção ela ocorra de forma eficaz e que produza produtos ou serviços como realmente foi planejado. Isso requer que os recursos produtivos eles estejam aonde? Disponíveis, na quantidade, no momento e no nível de qualidade adequado. Vamos imaginar, por exemplo, que nós estamos passando agora no momento da pandemia. Por que alguns produtos eles subiram e tiveram um valor agregado tão alto? Por exemplo, o álcool. No início da pandemia, a produção de álcool era insuficiente para a demanda e para a necessidade da população. Com isso, o preço do produto ele ficou fora do controle. Mesmo que a linha de produção, mesmo que tudo tivesse acontecendo, equipamentos como máscara, equipamentos como luva, fugiram do controle da produção. O planejamento não foi realizado para que recebêssemos uma pandemia no ano de 2020. Com isso, as empresas elas passaram a fornecer o produto com um valor muito acima do planejado. E essas atividades, então, demandaram produtos e serviços com uma adequação de um consumo exorbitante. Então, essa função requer controle e planejamento. Hoje, o preço do álcool caiu, as máscaras já estão sendo produzidas dentro de um controle, os hospitais já estão recebendo os pacientes e sabem o quanto que eles vão precisar de máscara ou de equipamentos. Então, tudo mudou, tá? Nós sabemos que existem tipos de produção. Produção primárias, secundárias e terciárias. As chamadas produções primárias, elas estão hoje no desenvolvimento de atividades chamadas de atividades extrativistas. Que tipo de atividades extrativistas são essas? Aquelas no qual eu retiro o produto e não agrego absolutamente nada em nenhuma atividade. Por exemplo, tirar peixe do mar. É uma atividade primária, aonde eu não agreguei nada. A partir desse momento que esse peixe vai para um frigorífico e o mesmo começa a ser processado e industrializado, as atividades vão se tornando transformação. Se ela há transformação, exige planejamento e controle. Há atividades chamadas de atividades secundárias, onde se desenvolve o processo de transformação. Mas eu também tenho atividades chamadas de atividades terciárias, nos quais o serviço está agregado. Sabemos, então, que as empresas, elas têm a entrada, que são chamados de fornecedores, a transformação, que é quando a empresa processa esse produto chamado matéria-prima, e a saída, que atende, então, a esses clientes. Há também um processo de retroalimentação, no qual
as empresas trabalham com um sistema chamado de sistema aberto. Dentro desse processo, nós temos, então, produções sob encomenda, produções chamadas de lote e produções que, em sua grande maioria, elas trabalham dentro de um processo contínuo. Vimos isso claramente quando estudamos lá na administração científica. Aonde que o PCP, então, se encaixa dentro de uma organização? Na linha de produção. Vocês vão ver que nos vídeos que estão postados lá na sala, no Moodle, vocês têm lá o processo de como fazer, por que fazer e desenvolver esse controle através de um processo de medição, que a gente identifica-se falhas e erros. O PCP, então, ele está atrelado às várias funções da empresa, como produção, finanças, RH, vendas, contábeis, almoxerifado, compras, a parte de engenharia, tá? E a definição de um PCP enquadra-se na definição do projeto. Quantidade, qualidade, estoque, características de produto ou serviço, boletim de operação, lote econômico de compras. E, dentro desse processo, nós temos, então, duas palavrinhas mágicas, que se resume na eficiência versus eficácia. Esse plano de produção, então, prevê uma previsão de vendas, capacidade de produção, disponibilidade de matéria-prima e a gestão de recursos humanos. Com toda essa visão, nós sabemos, então, que a previsão de vendas se enquadra na operação no qual a capacidade de produção, o nível de estoque e o plano de produção devem se encaixar. Essas fases, então, me dão o famoso cronograma ou as ordens de produção. Quem entra e quem sai, como é o processo de emissão de pedido e como é a função de estoque. O controle, né, as guias das atividades, elas devem, então, ter uma correlação com as falhas, com as perdas, né? No qual nós estamos aí dentro de um padrão de controle de qualidade. Quando recebemos qualquer tipo de produto que não há um controle de qualidade, temos perdas dentro da eficiência e do coeficiente de eficácia. Há índices chamados de controle de estoques, há uma falha dentro das demandas e há um controle intermitente nas finalidades de garantir o funcionamento desta empresa. O que nós queremos aqui deixar claro para vocês é a importância que o controle e o planejamento têm dentro da linha de produção. Nós demos aqui o exemplo da luva, demos o exemplo do álcool, mas um exemplo que nós estamos passando hoje é a questão da soja. O nosso produto hoje está valendo ouro dentro do mercado. Por quê? Porque os países que estão necessitando do consumo não têm o produto. E esse produto é chamado de commodity. Ele está sendo negociado em bolsa. Então, hoje, a nossa demanda do produto lá fora está muito alta. Fora que esse produto é comercializado dentro de valores agregados em dólar. E nossa moeda não está tendo um processo de competir com a moeda americana. Então, esse produto está valendo muito.
no mercado externo. Com isso, o produto começou a chegar na prateleira com um valor muito alto. Sendo assim, cabe esse consumo ser direcionado pela linha do planejamento e controle de produção. O que nós vamos perceber é que o produto está tendo um alto valor agregado dentro desse cenário de produção. Eu disse ao professor, né, ao professor Alexandre, eu estaria com vocês até às 7h30, até porque eu sei que a Bianca, né, e o Pedro vão estar retornando para a aula dele, mas eu gostaria de saber se há dúvidas em relação a esse material que vocês têm aí da disciplina e do início da mesma. Rick, Pedro, Bianca. Tudo ok, Rick? Bianca? Isso, o livro é muito legal mesmo, tá? O livro ele é bem prático, bem ilustrativo. Convido vocês a baixar, a ler o material. Nosso meio de comunicação é pelo Moodle, mas pelo WhatsApp e por e-mail, tá? Então, não deixe ter dúvidas em relação ao material da aula. Agradeço, então, vocês de estarem aqui, né, até às 7h30. Vou parar a gravação. Essa gravação amanhã vai estar lá na sala do Moodle, tá? Para vocês que estiveram aqui,